Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito bem profundo, sabe? Um daqueles que nos convida a questionar a nossa própria identidade. Estamos falando da prática de viver como o ser antes do verbo. E para começar, uma pergunta que vai direto ao ponto. Quem é a pessoa por trás do profissional, do pai, da mãe, dos títulos todos que a gente carrega? O que sobra quando a gente tira todas essas camadas? É, é exatamente por aí que a nossa exploração de hoje começa. Então, o conceito central é este: o ser antes do verbo. Pensa nisso como se fosse uma volta para casa, sabe? Um retorno ao nosso estado original de consciência, aquela unidade que existe antes da gente ser todo fatiado em papéis e funções. É a essência pura que fica quando tiramos todas as máscaras que a sociedade nos oferece. Então vamos lá. Vamos começar a entender o que significa, na prática mesmo, resgatar essa consciência original e como isso pode literalmente transformar a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. Olha só que interessante essa distinção, presença versus personagem. A sociedade meio que nos entrega os roteiros prontos, né? Papéis como o do guerreiro, o da mãe, o do sábio. Agir como um personagem é basicamente seguir esse script, o que torna nosso comportamento previsível, programável. Agora, agir a partir da presença é outra história. É operar de um lugar integrado, autêntico, sem uma máscara pré-definida. Tá, mas se viver a partir da presença é tão libertador assim, por que é tão difícil? O que nos impede? A resposta, olha só, está nas jaulas. As jaulas mentais que a gente mesmo constrói ao longo da vida. E aqui entra esse conceito que é crucial: as jaulas de identidade. O que são elas? São exatamente os rótulos, os códigos que usamos para nos definir. E o perigo é que, sem a gente nem perceber, eles nos trancam em comportamentos automáticos limitados. É só a gente pensar nos rótulos que usamos todo dia. Frases como: "Ah, eu sou assim porque sou de leão", por exemplo. A gente usa um código externo para justificar uma personalidade. Títulos como CEO ou artista, nossas identidades políticas, religiosas, tudo isso vira uma caixinha. Elas podem até ser úteis, claro, mas não definem a essência de quem somos. São só funções, não a nossa totalidade. Então, o ponto crucial aqui é que essa prática de ser antes do verbo exige que a gente pare de se ver de forma dividida. É sobre ir além daquela luta interna que todo mundo conhece, a famosa batalha entre luz e sombra. Em vez de identificar só com uma parte, se ver como luz ou como sombra, o objetivo é se reconhecer como a totalidade, como a fonte de onde as duas coisas surgem. E por que isso é tão poderoso? Porque quando alguém se percebe como todo, a manipulação, aquelas narrativas de separação e conflito, elas perdem a força. Certo, tudo isso é muito interessante, mas como a gente cultiva esse estado na prática? A resposta, curiosamente, está numa disciplina interna, num silenciamento consciente. O caminho começa com dois passos que parecem simples, mas são gigantes. O primeiro é ter a coragem de parar com essa busca incessante por respostas lá fora, em mais um curso, mais uma técnica, mais uma teoria. E o segundo passo é trocar distração constante com narrativas simbólicas, pelo ato simples de focar na percepção direta do aqui e agora. E talvez a maior revelação dessa abordagem seja esta: a chave para a unidade, para a libertação, não é algo que a gente precisa conquistar ou aprender. É uma percepção. A chave, na verdade, já está com a gente, só esperando para ser reconhecida. E isso nos leva à nossa parte final. Porque viver dessa forma não é um estado passivo que simplesmente acontece. É uma escolha ativa. Um ato de coragem que precisa ser renovado a cada dia. No fundo, a escolha é entre duas coisas. De um lado, a segurança que vem de jogar o jogo social, de usar as máscaras e seguir os roteiros, e do outro lado, a inteireza, que só pode ser encontrada quando se sai desse jogo. É basicamente a troca do conforto da conformidade pela verdade da autenticidade. No fim das contas, o objetivo final é este, como resume a nossa fonte: sair do corredor sem saída de repetição simbólica para habitar uma existência que não pode ser capturada. É sobreviver de uma forma tão autêntica, tão fluida, que simplesmente não pode ser definida por código nenhum. E assim, a gente termina com uma reflexão para levar. O que realmente significa no dia a dia viver uma existência que escapa de todas as definições? Uma vida que é simplesmente ser,
antes de qualquer verbo, de qualquer rótulo? A resposta para isso, talvez, não esteja em nenhuma teoria, mas na própria experiência de cada um.